Boa tarde, tudo bem? Eu sou Orlando Moura, o popular Cabeça Branca. Estou falando aqui da cidade de Cajamar, estado de São Paulo. Sou tocantinense, mas criado no estado do Pará. Minha família se mudou para o Pará e eu ainda era muito criança, mas tenho toda aquela cultura lá do estado do Pará. E sou filho de piauiense, com muito orgulho. Somos nordestinos, para muita luta e garra. O motivo desse vídeo aqui é direcionado mais para uma questão da nossa família, aqui na cidade também de Cajamar, nossa comunidade, e o estado de São Paulo, como nós somos tido hoje no Brasil como um polo muito forte da ideia de contaminação do Covid-19, uma coisa que a gente não esperava que ia chegar aqui tão forte, como é o caso, né? Tem algumas informações que elas ainda não são divulgadas, por uma questão de controle de Estado, mas sinceramente aqui a situação não é tão simples como muitos até ainda não tomaram conta da situação em que vivemos. O motivo desse vídeo também é destinado à questão aí do nosso primeiro dia com o novo ministro da Saúde. Desejamos que ele faça aquilo que a ciência orienta, no sentido de cuidados, né? Precisamos separar um pouco da questão de política, campanha, ideia de eleições, de manter o grupo apoiadores com uma questão básica que é a questão da saúde aí, que é uma das coisas mais principais aí que afeta todo mundo em todo o planeta. Não só dos seres humanos, como também dos animais. Vejamos, pessoal, aqui na cidade de Cajamar eu ocupo uma posição embora não muito notável, sou presidente de uma entidade, que é a CAPESP. A CAPESP, hoje já está em 17 estados do Brasil. Dos 26 estados do Distrito Federal, nós só temos aí pouco menos de 6, 8 estados ainda que a CAPESP ainda não está estruturada. E também já estamos aí em estudo por uma questão de alguns países mais próximo, mais fraterno. A CAPESP está caminhando para esse estado. Eu já sou um dos militantes, também dos cofundadores da instituição, junto com o nosso presidente nacional, o irmão Alain Montoro, também o jornalista Serginho Zicran, que é uma ideia ali de conciliação que ele traz há muitos anos. Qual que é o objetivo da nossa instituição e do sentido dela nesse momento que o Brasil passa? Primeiro, a CAPESP, nós não temos partido político. A CAPESP agrega todos os segmentos, todas as ideologias, todos os setores da sociedade. Então, qual é a nossa visão principal na CAPESP? Nós temos um problema sério no Brasil, que é a ideia de estigmatizar as minorias, ou às vezes você se opor a uma pessoa por uma questão ideológica daquela pessoa. Nós da CAPESP entendemos que a política não pode ser pautada apenas na ideologia, que é muito importante a ideologia dos partidos, mas ela precisa ter um contexto, uma ideia de soma de forças, né? Pegar o lado bom de todas as pessoas, de todos os partidos, para construir o bem comum. Ou seja, com aquela visão de fazer se cumprir o artigo 3º da Constituição. Percebe-se hoje, no mundo moderno, as pessoas têm uma ideia que vive sozinho. Então, nesse momento agora, a gente já entende que não. Tanto as empresas, os bancos, a sociedade civil organizada está aí, todos de mão dada, em busca de quê? De manter o mínimo, ou seja, que é aquela ideia do desenvolvimento, da vida normal que as pessoas achavam que tinha. Primeiro, precisa se olhar um outro lado, que essa ideia de brigar na internet, de estigmatizar grupos sociais e contra partido A, contra partido B, isso não vai ajudar nosso contexto social. E nem muito menos você sairá do lugar que você está. Pelo contrário, poderá entrar num lugar pior, que é perder aquelas pessoas que te admiram, que gostam de você, independente da sua ideia política. Então, essa ideia do presidente ter agido no sentido político, da troca do presidente, do nosso ministro da Saúde, e não por uma questão de incompetência, isso deixa claro que nós não podemos, pelo sentido político,
tirar pessoas estratégicas de alguns lugares do estado. Por que eu falo isso? E quando eu falo estado, não estou falando do estado federal, não, é a questão dos municípios mesmo. Eu tive o privilégio, né, eu sou estudante há mais de 5 anos nas pós-graduação do Legale, e o Legale ele trouxe um curso inovador que era uma pós em Direito Público. E eu sempre fui amante da política, gosto dessa ideia da associação, terceiro setor, partido político, e eu entrei naquela pós-graduação. Que foi muito bom, foi muito enriquecedor, embora hoje eu não milito diretamente no direito público e nem dou nenhuma consultoria no sentido da administração direta, mas eu estou atuando na administração indireta, que é alguns partidos políticos, algumas ONG, algumas OS. O que acontece? Diante dessa situação, com a minha especialidade, a visão que eu tenho, o presidente está indo ao contrário. A hora que ele mais vai precisar de pessoas que conseguem conter suas emoções, que conseguem ter um controle do que fala, que conseguem conduzir todo um contexto social por uma questão meramente política. Ele vai lá e troca o ministro. E o pior, bem no início de uma situação que nós dificilmente vamos sair dela bem. Deus ajude, todas as forças, todas as orações, todos os segmentos que a gente consiga. Porém, é de se recordar, é só olhar o que aconteceu nos outros países. O Brasil não vai ser diferente. Veja como estão nossos irmãos lá em Manaus, a questão lá do Ceará, entendeu? É muito sério você se achar com os leitos tudo ocupado e uma fila de gente querendo se aproximar. Aliás, o novo ministro da Saúde, eu até postei um vídeo dele nas redes sociais mostrando o que ele falou. Ele não falou nada diferente. Eu que já trabalhei na área da saúde sei que a saúde tem seus protocolos, tem suas preferências, tem como que ela atende. Na pandemia não vai ser diferente. Entendeu? Às vezes você bate palma para que uma pessoa defende o caos, essas coisas todas. Imagine bem, hoje a orientação de 70% do nosso povo brasileiro é nós se retrair em casa ou evitar a questão da locomoção para evitar a proliferação imediata do vírus. Isso não quer dizer que o vírus não vai chegar até mim, até você e até a todos. Até porque ele estava na China e hoje está aqui. Então, ou mais cedo ou mais tarde, a gente poderemos ser contaminados. O problema, a preocupação do Estado é contaminar todos de uma vez, que é o que está acontecendo lá em Manaus. Estou citando também o Ceará. Com todo esforço lá, você viu o que o nosso governador do estado do Ceará falou. A preocupação dele é uma questão não política partidária, mas uma questão humanitária mesmo. Entendeu? Então, por que eu cheguei a esse ponto de gravar o vídeo? Para avisar os nossos irmãos aí, o pessoal da própria CAPESP e de outras entidades, para evitar esse confronto na rede social. Eu publiquei um vídeo na rede social, escrevi lá sobre a questão de um poema, fui tratado de uma maneira grosseira por pessoas que eu conheço muito próximo. Inclusive eu fui à lotérica pagar uma conta de celular, encontrei uma das pessoas que me criticam lá. Imagine se fosse o inverso. Os apoiadores do presidente, com todo respeito, precisam rever algumas coisas. Primeiro, o mundo não funciona na base da força. Inclusive, a segurança pública é baseada na inteligência, não é na força. Imagine se hoje o nosso presidente mudar de opinião, que eu acredito que não demorará muito, mudar de opinião, por uma questão do que vai acontecer, do que pode não acontecer, numa questão aí da pandemia se aumentar. Em algum momento ele vai pedir para você ficar em casa. Aí você não vai ficar em casa e continua apoiando o presidente e sai para a rua para você ver como que eles vão agir com você. Ou comigo ou qualquer outro. Porque são muito violentos, são pessoas que deveriam fazer um pouco de reflexão. A violência gera outra violência. Não pode nós aqui, no mundo de hoje, com todo acesso à ciência, com todo acesso às tecnologias, nós ainda querer, através da força, resolver as coisas. Então, gente, pelo amor de Deus, veja lá o estado do Maranhão. O nosso governador lá, o Flávio Dino, do PCdoB, o que todo mundo critica comunista, é o único estado do Brasil que paga um salário justo para um professor, que é de R$5.000 em média. O que adianta você ter tudo, defender o Estado mínimo e hoje está dependendo desse Estado que você queria que ele nem existisse? Então fica aqui o meu alerta,
Meu muito obrigado e quero garantir que aquela frase que eu sigo aqui e pretendo continuar seguindo, não atrapalhar, já estaremos colaborando bastante, servirá para muitas pessoas. Faça uma reflexão. E para não dizer que o melhor é a nossa fé, peço do fundo do coração, vai na Bíblia, lê lá o primeiro de São Tiago, aquele versículo, e depois leia o 17 de São Tiago, e você vai entender o que eu estou tentando passar para você, para meus amigos, para minha família. É muito inteligente o versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Meu muito obrigado e tenha uma boa tarde.